Olá, crianças! Hoje, na nossa aulinha de língua portuguesa, vamos começar na página 185. Aqui na página 185, a Pro vai dar uma relembrada, tá? Nas características do verbete, tá bom? Então, nós temos aqui esse quadro, né? Que tem algumas características. Vamos lá. O verbete, ele apresenta a definição de uma palavra, ou seja, o que é que significa essa palavrinha, tá bom? Mostra em tópicos numerados os diferentes sentidos que uma palavra pode ter. Lembra que a gente viu lá no verbete que tem número 1, número 2, número 3? Então, são os tópicos numerados que ele mostra os diferentes sentidos da palavra, tá bom? Aparece principalmente em dicionários e enciclopédias em ordem alfabética. Então, os verbetes, eles sempre estão nos dicionários e nas enciclopédias, tá bom? E além da definição, ele tem algumas informações extras lá no nosso dicionário, né? Lembra que a Pro falou para vocês? Tem a separação silábica, quando a gente possui dúvidas na separação, a gente também pode pesquisar, né? No dicionário, que aí a gente tira essa dúvida da separação de sílabas da palavrinha. A classe gramatical, se é, né, o verbete, se ele é infantil, ele tem imagens, o antônimo, né, ou seja, uma palavrinha contrária e exemplos de aplicação da palavra ou em uma ou mais frases. Então, também, né, tem o exemplo dessa palavra lá no verbete, tem uma frase com o exemplo do significado da palavra. Lembra que a gente viu aqui em cima, ó, sobre a arqueologia? Aí tinha o exemplo aqui de uma frase com a palavra arqueologia. Meu irmão estudou arqueologia e se tornou um arqueólogo. Então, ele sempre dá um exemplo, né, para a gente poder utilizar essa palavra e compreender melhor o sentido dela, tá bom? E aí, na página 186, nós temos aqui o exercício 3, que diz o seguinte: observe o verbete jurássico. Então, temos a palavra jurássico. Aí, aqui, ó, separação de sílaba, né? Nunca, né, a gente coloca dois S na mesma sílaba. Na hora de separar, a gente tem que colocar cada S em uma sílaba, tá bom? Aí, aqui temos os números, né? Ó, o primeiro significado da palavra jurássica. Segundo período da era mesozoica. Número 2, segundo sentido da palavra jurássica. Período geológico em que o planeta se dividiu em continentes. Foi um tempo de clima úmido e quente, em que se multiplicaram as florestas e surgiram as primeiras plantas com flores. Terceiro, época em que os dinossauros dominaram a Terra. Então, a gente às vezes fala, né? O período Jurássico. Foi o quê? A época que os dinossauros viveram na Terra, tá bom? E antigo, né, o número 4, relativo a uma coisa muito antiga, ultrapassada. A gente também usa a palavrinha Jurássico e fala, nossa, esse livro é Jurássico. Por quê? Quer dizer o quê? Uma coisa muito antiga, tá? No quarto exemplo aqui. Aqui, ó, disse assim na letra A. Qual das entradas liga a palavra Jurássico aos dinossauros? Ou seja, as entradas são cada significado. Número 1, número 2, número 3 ou número 4. Qual desses significados que a professora leu que liga essa palavra Jurássico aos dinossauros? Ou seja, que tem a ver com os dinossauros em si. Foi qual, né? A entrada 3, porque, ó, época em que os dinossauros dominaram a Terra, tá? Então, essa entrada que está ligada aos dinossauros, que falou que foi a época em que eles dominaram a Terra, tá bom? Então, aqui na letra A, vocês escrevem com letra maiúscula a entrada 3. Pode escrever 3, tá? Então, tem que colocar aí. E aqui, ó, leia a frase a seguir e indique em que sentido a palavra foi utilizada. Esse programa do seu computador é Jurássico. O que quis dizer, né? Jurássico, que o programa de computador é o quê, né? Muito antigo. Foi o que a professora explicou aqui na entrada número 4, ó.
Antigo, relativo a uma coisa muito antiga, ultrapassada, certo? Então, em que sentido a palavra foi utilizada? Ela, vamos colocar aí, vai pausando, foi utilizada no sentido de dizer que o programa do computador é muito antigo, tá bom? Então, escrevam aí. Ela foi utilizada no sentido de dizer que o programa do computador é muito antigo, tá? Então, disse aí, ó, o programa do computador é jurássico. Quer dizer que ele é muito antigo, tá bom? Então, coloquem essa respostinha aí, tá bom? Volta o vídeo se precisar para poder escrever a resposta e pede depois para um adulto corrigir a ortografia, tá bom? Então, agora, né, depois desse exercício, vamos para o exercício número 4. Presta atenção aí, então. Com base nas definições a seguir, identifique a qual verbete cada uma delas está relacionada. Ou seja, aqui é o contrário. A gente tem as definições, né? E precisamos dizer sobre a qual verbete, ou seja, qual palavrinha que eles estão nos dizendo o significado, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro aí, nós temos então na letra A, árvore frutífera que produz manga. Então, qual é o nome da árvore frutífera que produz manga, né? É a mangueira. Então, tá falando da mangueira. Mangueira. Tá falando da mangueira. Então, no número 1. Tubo flexível e comprido por onde se conduz água, muito utilizado para lavar áreas externas. Então, também estamos falando, né, daquela borracha de água que recebe o nome de mangueira. Então, no número 1, nós falamos aí, né, da o quê? Árvore. E na segunda entrada, né, o segundo sentido é o quê? Um instrumento de trabalho. Então, os dois falaram da mangueira, só que em sentidos diferentes. Então, a gente escreve aí mangueira, tem que ser a letra pequenininha para caber a resposta, tá? Mangueira, aí tem que colocar árvore, vírgula, instrumento. Tem que colocar bem pequenininho para caber aí, tá bom? Aí na letra B, morada de um rei. Número 2, grupo de nobres que rodeiam o rei. E ato de cortar. O ato de cortar é o quê? Corte, é o corte. E morada de um rei é a corte. E grupo de nobres que rodeiam, né? O rei também se fala corte. As pessoas que estão ao redor do rei se chama corte. Tá? Então, a palavrinha é corte para os três. Então, uma é o quê? Um grupo, né? O grupo seja do morada do rei e as pessoas e o ato de cortar também, tá bom? Então, todos se referem à palavrinha corte. Corte e corte, tá bom? Então, na letra B, escrevam corte, né? E significa corte também, que não tem acento. Só muda na nossa pronunciação da palavra, tá bom? E aí vocês escrevem grupo social, e o outro, né, que é o último, e ação de cortar. Cortar. Fecha aqui. Então, gente, é assim. A morada de um rei e o grupo de nobres que rodeiam esse rei se chama corte. A gente fala corte. E o ato de cortar é o corte, só que a escrita é a mesma, tá bom? Vai mudar o quê? A pronunciação e o significado. Número 1 e número 2, a entrada significa grupo social. E o número 3 é a ação de cortar, tá bom? O ato de cortar. Ah, eu vou cortar uma laranja, vou cortar uma melancia, tá? É o corte dessas frutas, tá bom? E aí, na letrinha C, nós temos aí
lugar onde se encontram dois lados ou paredes, ou seja, a entradinha aqui, ó, se chama o quê? E aí, o ângulo ou quina, terceiro, cântico, e 4, atividade sonora e musical produzida com a boca. É o canto, tá bom? A palavrinha canto na letra C. Canto. Aí, ó, na entrada 1, lugar onde se encontram os dois lados da parede, é o canto da parede. 2, ângulo, a quina, é o cantinho também da parede. Número 3 e 4 se referem, né, ao cântico ou atividade sonora musical que sai pela boca. É o canto, tá bom? De cantar. Então, também tem sentidos diferentes aí, né? Primeiro, o primeiro e o segundo são o quê? O lugar. E depois o outro, a ação de cantar. O último é o terceiro e quarto, de cantar. Então, nos referimos aí nessas 4, né, entradas aí. Foi primeiro do lugar e depois a açãozinha de cantar, tá bom? Esse exercício, o que acontece? Ele trabalhou, né, essas palavrinhas para vocês conseguirem o quê? Perceber que elas possuem diferentes significados. Às vezes, uma palavra só tem vários significados. Igual aí, né? Tem a mangueira. Mangueira pode ser o quê? A fruta, né? A árvore que nos dá a fruta, a manga, e aquela da gente lavar o chão, lavar o carro, né? Que também se chama mangueira. Então, uma palavra é igual a outra, só que com sentidos totalmente diferentes, tá? E isso acontece em muitas e muitas outras palavrinhas da nossa língua portuguesa. E com o passar do tempo, vocês vão percebendo isso, tá bom? A gente encerra a nossa aulinha aqui, né, de língua portuguesa. Mas antes, a gente só vai relembrar o que eu aprendi, tá bom? E aí, a página 187 e 188 vão ser tarefinha da nossa aula de sexta-feira, tá bom? No que eu aprendi, diz o seguinte. Deixa a Pro só ir lá. Palavras sinônimas têm o mesmo sentido. Foi isso que a gente aprendeu, né? Que as palavrinhas sinônimas têm o mesmo sentido. Longo significa o mesmo que comprido. E palavras antônimas têm sentidos contrários, tá? Palavras antônimas têm sentidos contrários. Longo, curto, feio, bonito, frio, quente, tá? São palavrinhas antônimas. E aqui, ó, em língua portuguesa, para obtermos o som de S, né, podemos usar o C cedilha antes de A, O e U. E C antes de E, I. Exemplos: caça, paçoca, açúcar, cedo, cimento. Nunca usamos a C cedilha no início das palavras, tá? Então, a gente aprendeu, né, que a letrinha C, com C e E e C e I, tem o sonzinho de S já. Se eu quiser que o CA, CO e CU também fiquem com som de S, eu preciso adicionar o sinalzinho cedilha, tá bom? Não se esqueçam disso. E que nunca, nunca, nunca as palavrinhas começam com C cedilha. E aqui, né, um verbete é um texto que apresenta as possíveis definições de uma palavra, tá? Que são as definições que estão no nosso dicionário. Isso que é um verbete, né? Ele tem as possíveis definições das palavrinhas lá no dicionário ou nas enciclopédias. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? E qualquer coisa pode procurar a professora se tiver alguma dúvida. E aí, hoje a gente encerra aqui, tá bom? Tchau, tchau!